Olá, eu sou Felipe César Andrade, membro da Igreja Batista Emanuel. Vamos refletir um pouco com base em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 9. Havia na mesma cidade certo homem chamado Simão, que praticava artes mágicas, causando a admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância, e todos o ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: "Este é o poder de Deus, que se chama grande poder." E davam-lhe atenção, porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com suas artes mágicas. Mas creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando-se dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas havia sido apenas batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E quando Simão viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: "Dai-me também este poder, para que aqueles sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo." Bom, daí ele vai receber uma bronca do Pedro, né? E vai falar basicamente o quanto estava equivocada a sua ação, e ele vai se arrepender. O Simão vai se arrepender. Eu não sei se você conhece a síndrome de Simão, né? Mas ela se manifesta nos nossos dias também. Ela acontece em muitos ambientes. Eu me recordo que alguns anos atrás eu morava em Manaus e era um final de semana, eu estava de folga lá, eu trabalhava num quartel do Exército, né? Eu era médico vinculado ao Exército e um colega trabalhava comigo, e num final de semana eu disse: "Rapaz, vamos visitar uma igreja?" Ele não era cristão, ele não era crente, e eu disse: "Vamos comigo lá visitar uma igreja." Ele atendeu ao convite, né? E fizemos então uma visita a uma igreja próxima lá do batalhão em que nós morávamos. Interessante é que naquele dia estava havendo uma festa, e a festa era a celebração, na verdade, o culto, na verdade, era em favor do aniversário do pastor daquela igreja. E eu me recordo que depois de alguns louvores, algumas músicas, o pastor, né, foi ao púlpito e durante vários minutos ele falou sobre si. Ele falou sobre as suas qualidades, sobre as suas habilidades, sobre o seu poder, sobre aquilo que a sua mãe tinha visto nele desde que ele era criança. Naturalmente eu fiquei bastante frustrado, né, e uma certa irritação com aquela atitude. Olhei para o meu colega e disse assim: Vamos sair, vamos para outro lugar, porque eu acho que a gente veio num dia um pouco inadequado, talvez um pouco fora daquilo que deveria ser. Ele olhou para mim e disse assim: "Mas eu estou sentindo tanta paz desde que eu entrei aqui, desde que eu sentei nesses bancos, essa atmosfera, esse clima, né, está me trazendo muita paz, está me curando, está modificando o meu ser." Isso me faz lembrar a síndrome de Simão, né? Quando nós estamos afeitos às manifestações mágicas, às coisas que são visíveis, ao clima que se forma em torno de determinadas situações, mesmo que no seu conteúdo, naquilo que elas trazem, na verdade, não existe a exaltação do nome do Senhor. Não existe a centralidade da pessoa de Cristo que é revelado na palavra de Deus. Da mesma forma, existe um interesse para que haja exaltação ou benefício da figura de um homem, de uma pessoa, de uma autoridade ou de uma identidade. Da mesma maneira, existe também um benefício próprio, né? O ganho, o benefício financeiro, aquilo que aquilo pode trazer para aquele que está ali em ascensão. E o Simão demonstra isso claramente, né? Quando ele chega para os apóstolos e diz assim: "Como é que eu posso fazer para ganhar essa sua habilidade? Eu posso te oferecer dinheiro. Eu gostaria também de aprender a fazer essa mágica, orar e com isso elas receberem o Espírito Santo." Imagine. Muitos de nós temos essa fome, né, por sermos
destacados, por aparecermos, por sermos vistos. E há aqueles que querem tirar benefício de tudo, inclusive nas coisas de Deus, que não entendem que a graça do Senhor é concedida a todos os homens e que isso não pode ser transformado num comércio, numa espécie de mercado, em que as coisas são vendidas, são trocadas. Muitos de nós podemos cair nessa armadilha se não formos vigilantes. Podemos vivenciar também a síndrome do Simão. Mas tem um aspecto que eu queria lembrar para você nesse dia também. Eu tinha a habilidade e eu tinha a capacidade de falar de Jesus a esse meu colega. Eu poderia ter pregado a palavra dele da mesma forma, de maneira, inclusive, que eu atingisse, que ele se convertesse. Mas na minha cabeça eu precisava levá-lo para um culto, terceirizar esse tipo de instrução para que ele pudesse conhecer Jesus Cristo. Talvez eu também fosse afetado pela síndrome do Simão. Que Deus te abençoe nesse dia, que Ele possa te usar mais e mais, como os apóstolos foram usados. Amém.